Nutrição e Ayurveda na perimenopausa e na menopausa. Como os alimentos e as especiarias podem te ajudar a cuidar da menopausa de forma totalmente natural. Este é o tema do nosso encontro de hoje. Bora! Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, símbolo do feminino, força criativa do universo, harmonia que une tudo que vive. Aqui nós falamos sobre tudo que você precisa saber para viver uma vida muito mais leve e mais abundante. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo o sucesso, poder, realização e muitas outras coisas. Se você está chegando agora, muito prazer, eu me chamo Lila Inspira, sou engenheira, empresária, mentora de empresárias, palestrante, mãe, artista e líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata o direito natural de toda mulher viver uma vida mais leve e mais abundante. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum episódio novo. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um episódio novo vai ao ar no YouTube e no Spotify. Por isso, para você não perder nada, já toca nesses botões aqui que aparecem embaixo deste vídeo. E agora, inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Hoje a gente vai falar sobre nutrição e Ayurveda na perimenopausa e na menopausa. Como os alimentos e as especiarias podem te ajudar a cuidar da menopausa de forma totalmente natural. Com ela, a nossa convidada hoje é um verdadeiro portal de conhecimento ancestral e milenar. Ela que é terapeuta e professora de Ayurveda, nutricionista, pós-graduada em nutrição, em neuropsiquiatria, em fitoterapia e gerontologia pelo Instituto Albert Einstein. Autora de 3 livros, O Saber da Harmonia, Nutrindo os Seus Sentidos e Longevidade. Laura Pires percorreu mais de 13 viagens à Índia, mergulhando fundo no universo do autocuidado e da integração entre saberes ancestrais e a nutrição moderna, para ensinar mulheres a encontrarem caminhos reais, simples e transformadores para viver com mais equilíbrio, vitalidade e consciência. Ela já formou mais de 3.000 alunas no digital e hoje nos convida a refletir sobre alimentação, sono, fitoterapia e saúde integral, especialmente no momento da perimenopausa e da menopausa. Tema tão importante para mulheres como eu, como você, mulheres 35 mais para frente. É uma alegria imensa receber essa águia soberana que também já foi minha mentorada, Laura Pires. Seja muito bem-vinda, águia soberana. Muito bom, Lila. Muito bom estar aqui. Muito feliz de estar aqui com você presencialmente, né? Sim. Maravilhoso. Sim, eu estava falando com a Laura há pouco que sempre que eu ouvia ela falar na mentoria sobre as especiarias, sobre os temperos, sobre tudo que ela fala, eu já ficava com vontade de... Falei com o Robson até, de cozinhar até. Ele achou graça, porque quem cozinha lá em casa não sou eu. Ele acha que é uma grande fantasia da minha cabeça, mas não é. Realmente, te ouvir falar sobre as especiarias é inspirador, no sentido tanto de saúde, como vamos falar aqui, mas também no sentido de prazer nesse processo, dessa descoberta, desse conhecimento, desses ingredientes. Eu acho que é uma alquimia que é feita na cozinha. É por aí, Laura?
Né, por aí mesmo. E despertar os sentidos, porque no Exato. momento que a gente está preparando os alimentos, que a gente está entrando em contato com os temperos, com as especiarias, com os aromas, o que traz pra gente é muito mais do que a comida pronta. Então ali já vai estimulando o seu apetite, já vai estimulando os seus sentidos, muda a cor da preparação e você consegue ter vários, né, sabores na sua refeição que você está acostumado. Você pode continuar fazendo os mesmos pratos, as mesmas receitas, mas se você colocar um toque de uma especiaria diferente, além de um sabor novo, as especiarias elas trazem propriedades terapêuticas que podem ajudar na prevenção de distúrbios e até no tratamento de algumas doenças que você está aí manejando. Então, pode te ajudar de forma conjugada no tratamento que você faz. Então, escolher adequadamente também os temperos é muito importante. Porque as pessoas têm uma tendência de repetir todos os alimentos, todas as preparações, receitas com os mesmos sabores. Sim. E aí, você fica tentando buscar, às vezes, estímulos excessivos, estímulos sensoriais em outras coisas e que você pode tranquilamente já fazer isso nas suas refeições com diminuir um pouquinho do alho, diminuir um pouquinho da cebola e desfrutar das diversas especiarias que a gente tem na natureza aí e poder variar mais. Eu tenho certeza que é um universo de descobertas e de possibilidades. Eu te ouço falar e eu penso, nossa, é uma magia que acontece, é uma alquimia. A Laura, quando falou do feijão, eu lembro em alguma sessão que você estava falando sobre o feijão, não lembro por que a gente entrou nesse assunto. E você até comentou, porque em geral todo mundo tempera o feijão do mesmo jeito. É alho, cebola e louro, bacon, às vezes põe bacon, quem come carne, né? Louro. É isso. Lá em casa sempre foi assim. E o feijão sempre foi temperado desse jeito. Lá em casa que eu digo, minha mãe, tudo que eu amo, sua comida, viu, mãe? Sua comida é maravilhosa, perfeita. Não tem zero defeitos. Mas existem muitas formas, inclusive, de temperar o feijão. Exatamente. Não só uma, nem duas, nem três. Várias maneiras de temperar o feijão. Várias maneiras de temperar o feijão. E, além disso, variar os feijões. Eu não sei aonde, na sua casa, geralmente, que feijão que fazem. Que você fazia, que sua mãe fazia. Em geral, era ou aquele carioquinha, ou o preto. O preto. É. Então, assim, variar. A gente mora num país onde tem uma variedade enorme de feijões. Feijão roxo, feijão verde, feijão cinza, feijão rajado, feijão manteiga, feijão manteiguinha. Variar os tipos de leguminosa, de feijão. E também tempero. Fenogrego, cúrcuma, cominho, coentro. Coentro em grão, né? O grãozinho de coentro, tanto como um coentro fresco. Então, variar essas especiarias é importante. Vai dar um aroma diferente. Fazer o feijão em forma de caldo, em forma de salada, ter uma variedade. Então, a variedade alimentar também vai ser importante para a nossa saúde. Não só em termos de sabor, mas também para a nossa saúde. Então, é importante variar também esses temperos para outros, né, outros aromas e outros estímulos. Total. A gente aqui vai falar de sabores e falaremos sobre saúde. E o manejo e o cuidado, sobretudo durante a perimenopausa, que começa mais ou menos 10 anos antes da menopausa. E para cada um, esse período vai começar em um momento diferente. É isso, Laura? Exatamente. A menopausa é um marco de um período retroativo. A menopausa é exatamente quando a mulher completa 12 meses sem menstruar. E aí, durante um período que vai, geralmente, né, em média, 10 anos antes desta data, é a perimenopausa. E aí, 10 anos antes, já começam a ter alterações de flutuações hormonais. E com essas flutuações hormonais, alguns sintomas podem aparecer. Em algumas mulheres, esse período de perimenopausa, ele pode ser com sintomas mais intensos, aonde compromete muito o dia a dia dessa mulher.
Outras mulheres não, outras mulheres elas passam pela perimenopausa de uma forma mais suave. Mas geralmente os sintomas eles se intensificam cerca de 2 ou 3 anos antes da menopausa mesmo. E eles podem continuar ainda por 2, 3 anos depois da menopausa. E é muito importante, hoje cada vez se fala mais, né, sobre o assunto. Se você colocar na internet, no YouTube, todo dia surge um podcast novo, surge uma discussão nova sobre menopausa, porque muitas mulheres, inclusive, que estão na mídia, artistas que estão passando pela perimenopausa ou que já chegaram na menopausa e tiveram sintomas muito fortes, estão dividindo isso com outras mulheres, e isso é muito importante, porque a gente entendendo que a gente tem um envelhecimento populacional no mundo. No Brasil hoje, nós mulheres somos maioria. Cerca de 51, quase 52% da população brasileira hoje são as mulheres. E sendo que acima dos 25 anos, essa proporção ela aumenta. Nascem mais homens, mas a partir dos 25 anos, né? Por conta da maior taxa de mortalidade de homens nesse período até 25 anos, a gente tem uma taxa de longevidade maior também as mulheres tendem a viver cerca de 7 anos mais do que os homens. E a gente entendendo que a gente tem um processo de longevidade, que a gente vai passar provavelmente a maior parte da nossa vida depois da menopausa, a gente precisa cuidar e a gente precisa falar sobre a menopausa, porque sempre teve um preconceito muito grande, principalmente com as alterações em relação ao humor, a transtornos de humor, a mudanças de humor, alterações significativas de humor que as mulheres passam nesse período e que foram negligenciadas e não foram cuidadas. E tem muita coisa para fazer no nosso dia a dia de forma preventiva. E também, quando a mulher já está passando por esses sintomas, também tem muita coisa para a gente fazer usando como o Ayurveda e a nutrição conjugado, por exemplo, até com a terapia hormonal, de forma conjugada. É muito importante para a gente poder viver melhor e com mais saúde e com uma longevidade mais ativa, né? E podendo desfrutar e viver melhor. Com certeza. A gente vai entrar em estratégias práticas, tá? Você vai ver temperos aqui. Estamos até com uma sacola aqui com uns presentes que eu recebi. E que você vai visualizar na prática aqui alguns temperos e exemplos práticos da Laura sobre esses cuidados, essa nutrição e essas especiarias que podem nos auxiliar nesse processo de saúde e não só de sabores maravilhosos e esse estímulo sensorial. Mas antes, para quem não faz ideia, o que é Ayurveda? O que é Ayurveda? O que é Ayurveda, Laura? É bom explicar, né? Porque Ayurveda, Ayu, vem da palavra vida. E Veda, conhecimento. Então, é o conhecimento da vida. É uma medicina, um sistema de medicina ancestral na Índia. E a gente tem referências de cerca de 4, 5 mil anos desse conhecimento, que foi perpassado num sistema Gurukula, que a gente chama, de mestre para discípulo. Hoje, o Ayurveda é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um sistema médico. Existem faculdades de medicina ayurvédica para você se formar um médico ayurvédico, um BMS. Mas existem os Vaidyas, que são esses médicos tradicionais que vêm de famílias, gerações de médicos desse conhecimento de observação da natureza. Então, o Ayurveda é um conhecimento de tudo que envolve a vida, de tudo que envolve. Então, e tudo tem uma serventia, tem uma utilidade, um cuidado. A alimentação é apenas um dos pilares do Ayurveda para cuidar da nossa saúde de forma preventiva e também para curar as doenças, as patologias. Para o Ayurveda, existem tratamentos específicos para as patologias que podem ser curadas. Para o Ayurveda, existem doenças curáveis e doenças incuráveis. E dentro das doenças curáveis, tem aquelas doenças que são fáceis e outras que são difíceis de curar. E das doenças incuráveis, existem tratamentos para essas doenças, para manejar essa doença. E outras doenças que não tem nada para fazer em termos de Ayurveda.
para a doença em si, mas você pode melhorar a saúde deste ser para que ele possa viver melhor. O Ayurveda observa e entende como todo o universo se relaciona com o nosso ser. E como, então, é muito importante a gente cuidar dessa natureza. E por quê? Porque não existe um ser saudável se esse ambiente também está doente. Então é um cuidado e é um entendimento de como o clima, de como as estações, elas influenciam na nossa saúde e o que a gente deve fazer no dia a dia também de forma preventiva. O Ayurveda tem esse entendimento de cuidado para o tratamento das patologias, mas muito de como a gente deve cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Porque a gente tem um veículo aqui, né? Independente do que você acredite em termos, né, religiosos, a gente tem um veículo que é esse corpo que nos foi emprestado, né? Porque não é nosso, apesar de o meu corpo, né? O seu corpo, mas tá aqui, a gente vai e esse corpo vai degradar. Então a gente tem esse veículo para a gente poder desfrutar. É um milagre a gente estar vivo. É um grande milagre a existência. E a gente precisa cuidar e preservar ao máximo para que a gente possa ter essa vida longa e saudável, para que a gente possa passar por essa existência com aprendizados. Por mais que sejam difíceis alguns momentos da vida, a gente, né, vai ter aprendizado, a gente vai poder entender, transpor isso. E lá na frente a gente vai entender todo esse momento que aconteceu, por exemplo, que não foi tão fácil. Mas o Ayurveda traz para a gente o conhecimento para a gente poder viver melhor. Os textos falam que se você seguir os ensinamentos do Ayurveda, você vai poder viver pelo menos 100 anos com saúde. E isso tem a ver com os nossos cuidados que a gente tem. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E essa qualidade desse sono também vai influenciar. E esse conhecimento ancestral, apesar da gente ter como base livros clássicos que têm cerca de 4.000 anos, esse conhecimento, ele continua se adequando, se adaptando. Os médicos ayurvédicos continuam estudando, e porque o mundo mudou, o clima mudou, a gente está com um planeta, né, com mudanças climáticas, e essa mudança toda influencia no nosso ser. E como a gente deve cuidar e manejar da nossa saúde dentro desse momento. Então, apesar de ser tão ancestral, ao mesmo tempo ele é muito atual, porque nos ajuda a entender e reconhecer a realidade do que é a vida e como é importante a nossa autoobservação, o olhar interno, verdadeiro, profundo, para a gente poder se reconhecer a cada dia, a cada acordar, a cada nova possibilidade em cada dia da nossa vida. Então, a Ayurveda nos traz essa consciência da importância e desse milagre que é a vida. E como a gente se utiliza da natureza como, né, um aliado para a gente poder viver bem. Que lindo. Tendo algumas referências como você e outras águias que já passaram pelos programas e que são da área e falam de Ayurveda e usam desse recurso no que fazem, eu entendi que é um conhecimento atemporal, porque a natureza continua sendo natureza, o planeta continua sendo planeta, o ser humano continua sendo ser humano. E o que torna essa sabedoria tão maravilhosa é exatamente o fato de, há milênios, ela estar aí sendo estudada, desenvolvida e aprimorada cada dia mais. E eu me encantei depois que eu conheci a Ayurveda através de vocês. E você falou sobre a rotina e um dia, como viver esse dia da melhor forma possível. E existem algumas estratégias práticas, algumas recomendações, assim, por exemplo, pensando num dia, um dia ayurvédico, assim, de uma rotina que faz bem. Não precisa ser uma rotina perfeita para a Ayurveda, mas uma rotina saudável para a mulher, um dia saudável. Como que é esse dia, Laura? Que horas que a gente acorda? Tem um pouco isso? O que a gente pode escolher como alimento de manhã? Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, a Ayurveda entende muito sobre a questão da individualidade.
Cada pessoa é um ser único. E a nossa prakriti, como é descrita, a nossa natureza, foi determinada no momento que a gente foi concebido. O horário que a gente foi concebido, a estação do ano, como que estavam os nossos pais, como eram esses tecidos reprodutores no momento para essa concepção. Tudo vai influenciar na sua prakriti, na sua natureza. Então, cada ser é único. Não tem ninguém igual. Mas existem cuidados que a gente pode ter de uma forma generalizada para a manutenção da saúde e que vão ser adaptados também para a realidade que cada um vive, o clima que a pessoa está exposta. Então, mesmo eu, Laura, que moro no Rio de Janeiro, com clima predominantemente úmido e quente na maior parte do ano, eu vou ter uma rotina que tem uma questão, né, ideal para todos, mas com adaptações para minha natureza e como esse clima influencia. Você, Lila, vai ter algumas alterações também em relação à sua natureza. Mas, de uma forma geral, o Ayurveda tem orientações que ele chama de Dinacharya, que é o charya é a rotina, aquilo que a gente faz no dia. Dinacharya, a rotina do dia. A gente tem o Ratricharya, que é a rotina da noite. São hábitos que a gente deve ter à noite para se preparar para dormir melhor. E a gente tem os Rutucharyas, que são as rotinas das estações, de períodos que a gente deve também se adaptar e organizar a rotina, porque a cada mudança de estação, isso vai ter uma influência no nosso sistema. E a gente deve mudar. Como a gente muda de roupa no verão e no inverno, a gente também deve mudar a forma de preparo dos alimentos, que tipo de alimento a gente consumir. E isso é muito importante para a gente até ir à feira, escolher os alimentos de forma variada, para a gente evitar uma monotonia alimentar. A gente ir de coração aberto para a feira e olhar o que tem disponível, olhar o que tem no nosso local. O Ayurveda, apesar de ser uma ciência, apesar desse conhecimento milenar vindo da Índia, não significa que a gente tem que ter uma vida indiana, uma rotina de vida baseada na vida indiana. A gente tem que adaptar esse conhecimento para a nossa realidade, para a nossa cultura e para o ambiente que você mora e que você vive. Com os alimentos da sua região, com o cuidado, qual o clima que você está exposto naquele momento. Então, por exemplo, a Ayurveda descreve que no Dinacharya, na rotina da manhã, a gente deve acordar idealmente antes do sol nascer. E não tem uma hora definida, porque no inverno é num horário e no verão é outro horário. Então, a gente deve acordar antes do sol nascer, porque neste momento a gente deve fazer as nossas práticas espirituais. Então, os textos não falam que você deve rezar para Ganesha. As pessoas, eu já escutei isso várias vezes no consultório, porque eu atendo também, né, individualmente, eu sou nutricionista, eu atendo, tenho a prática clínica além dos cursos. E aí as pessoas já chegaram várias vezes no consultório, olha, eu quero orientações de Ayurveda, mas eu não quero rezar para Ganesha, porque a minha religião não permite, eu não acredito em Ganesha. Que já ouviu falar de Ganesha? Sim. Que é um deus, a cabeça de elefante. E ele é um protetor. E aí eu falo, não, mas o Ayurveda não fala para você ser hindu ou para você rezar para esse ou aquele deus. É um momento de conexão com aquilo que você acredita, com a sua espiritualidade. Então, você acordar, você agradecer pela oportunidade de você estar vivo, de você ter mais um dia com consciência sobre esse momento, para você ter clareza, para você poder viver esse dia e você transpor as dificuldades, você se relacionar melhor com as outras pessoas e ajudar a transformar esse dia que seja ainda melhor para você e para todos os seres. Então, a gente realizar o nosso caminho. E aí, depois que a gente acordou e a gente agradeceu e a gente rezou, ou a gente, né, fez a sua conexão, o Ayurveda recomenda que a gente vá fazer as limpezas do corpo. Então, lavar o rosto, escovar os dentes, limpar a língua, pode ser com raspador de língua ou pode ser até com a escova, mas o ideal é usar um raspador de língua para tirar o excesso de secreção da língua que fica acumulado durante a noite, quando a gente dorme, né? É uma forma do corpo limpar também o corpo. E aí, então, a gente só passa o raspador, não é para raspar, é para limpar só e tirar essa secreção. Então, lavar os dentes, então lavar o rosto, urinar, evacuar. Idealmente, evacuar quando acordar.
Se não for logo que acordar, tudo bem. Mas ter o hábito de evacuar todos os dias. Então, essas orientações do Dinacharya, elas não são tipo um checklist que você tem que cumprir. Elas te trazem consciência para a questão das higienes do corpo, de cuidar da boca, de cuidar dos dentes, de lavar o rosto, de olhar o corpo, de fazer exercício. O Ayurveda recomenda que de manhã a gente deve exercitar o corpo, porque fazer exercício estimula a nossa capacidade digestiva, melhora a nossa digestão. Com isso, a gente cuida do nosso apetite, a gente digere melhor aquilo que a gente come, a gente se fortalece os nossos músculos, fortalece o nosso corpo, cuida da nossa mente. E a gente deve olhar o corpo, passar óleo no corpo. Para quê? Para lubrificar a nossa pele de forma adequada, para prevenir o ressecamento, para melhorar a nossa circulação, para estimular o processo de eliminação das toxinas do corpo. O Ayurveda fala que através da urina, através das fezes e do suor, a gente elimina as toxinas que podem estar acumuladas no corpo pela má digestão dos alimentos ou pela má digestão das emoções, se você não digeriu bem alguma coisa que você ouviu ou que você sentiu. E isso tende a gerar acúmulo de ama, que a gente chama na Ayurveda, de toxina. E a gente elimina isso através das fezes, da urina e do suor. E a aplicação do óleo, com óleo morninho, vai ajudar a lubrificar a pele. E essa circulação do óleo morno vai ajudar também você a transpirar. E aí, se você fizer exercício, mais ainda, você transpira e você ajuda a limpar o seu corpo. Então, isso são práticas de tomar banho. O Ayurveda fala que também é importante tomar banho logo que você acorda. E aí, sim, você fazer a sua primeira refeição do dia. Isso são orientações básicas. E claro que apesar desse Dinacharya com práticas de cuidado, de lavar os dentes, escovar os dentes e tomar banho, fazer exercício, os textos, eles falam que, além disso, desse cuidado, você respeitar a sua digestão, você respeitar os familiares, os pais, os mestres. Então, tem toda uma conduta que ele descreve como uma conduta ética e moral de você ter respeito pela natureza, pelas pessoas. Tudo isso faz parte de uma rotina ayurvédica de autocuidado e de preservação da vida, da sua e dos outros seres. Maravilhoso. E tem um aprofundamento quase que infinito nesses aspectos todos, né, Laura? Sim. Inclusive, eu tô lembrando aqui, você falou sobre a individualidade e tem aqueles tipos, Vata, Pitta, Kapha. Isso. Qual Isso. que São são esses só os três, três, né? Vata, Pitta, Kapha. Traz um pouquinho para quem tá do outro lado entender e se reconhecer, inclusive, porque eu passei a ter mais consciência sobre o meu funcionamento, o funcionamento do meu organismo, o que faz bem, o que pode não fazer tão bem e uma consciência sobre o que eu devo evitar ingerir e o que eu devo ingerir mais, porque isso ajuda o funcionamento do meu organismo. Fala um pouquinho sobre isso com a gente. Maravilhoso, muito bom saber, Que né, eu de tô como a aprendendo, Ayurveda olha tá, como de como a Ayurveda tá influenciando. E eu sempre falo, né, para os alunos e tal, que o Ayurveda é uma semente muito poderosa e que por algum motivo você ouviu sobre esse conhecimento, você experienciou um pouco e ela fica aí, ela é forte. Você pode beber coisas bem ruins nas latinhas, cheias de conservantes, aromatizantes, comer um monte de farinha refinada, um monte de porcaria, que nada disso vai destruir essa semente poderosa que está dentro de você. E cada momento que você respirar de forma mais consciente, que você olhar para os alimentos de forma respeitosa, que você respeitar mais as suas escolhas, tanto para você como para o ambiente que você vive, essa semente ela vai aí, né, te cutucar e vai te trazer mais consciência de mais novos e bons hábitos para você entrar num ciclo virtuoso de bons hábitos e cuidados para sua vida e para sua existência. E então isso é muito importante. Então assim, eu fico muito feliz que você está, né, trazendo e ganhou consciência, porque a Ayurveda descreve que nós temos os 3 doshas que eles
tem relação com o nosso corpo, com a nossa estrutura, para o nosso funcionamento. Vata e Pitta e Kapha. Vata, ele é responsável pelo movimento. Então, a gente está conversando aqui, eu estou me movimentando, porque temos Vata. O Vata é responsável pela leveza, pela fluidez, pelo ar que pode entrar e sair, é o Vata que é responsável por isso. As pessoas que têm uma natureza que tenha mais Vata, mais Pitta e mais Kapha, têm características A, B e C. Todos nós temos os 3 doshas. O que acontece é que a gente tem proporções diferentes, dependendo, como eu falei, né, da nossa natureza, a nossa prakriti, aquilo que foi determinado no momento da nossa concepção. O Pitta é responsável pela força, pelo calor, pela temperatura, pela combustão, pela nossa capacidade, né, do nosso corpo de metabolizar. Isso é ação de Pitta dosha. A ação de Kapha dosha é a estrutura, é a lubrificação na boca, é a lubrificação das nossas articulações, é o músculo, os nossos tecidos corporais são todos de responsabilidade de Kapha dosha. Isso é uma forma bem superficial, porque é super aprofundado esse termo de Vata, Pitta e Kapha. Então, todos nós temos esses 3 doshas, mas dependendo da nossa natureza, da nossa prakriti, a gente tem mais de um de outro. Eu, por exemplo, tenho uma natureza mais Vata e Pitta. Você pode ter uma natureza mais Pitta e Kapha, mas o que acontece é que a gente tem distúrbios ao longo da vida. E esses distúrbios, eles vão muitas vezes, né, não tomando lugar, mas ficando predominantes ao longo da nossa vida. E aí, ao invés de a gente estar cuidando e manejando essa natureza, a gente tem que cuidar um pouco mais desse desequilíbrio que ficou mais acentuado. Então, mesmo eu, Laura, tendo uma natureza mais Vata Pitta, aonde a minha natureza mais Vata, eu tendo a ser mais magra, eu tendo a ser mais ágil, a falar muito, a me movimentar muito, a fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Isso são características Vata. O Vata tem mais dificuldade, por exemplo, de ganho de massa muscular. Não adianta. O Ayurveda traz pra gente essa consciência que a gente tem uma natureza. Se eu tiver uma característica mais Vata, mais Pitta e mais Kapha, essa é a minha natureza. E de entendimento. Porque por mais que eu queira ser grande, ter muito músculo, eu vou malhar? Vai me ajudar. Mas eu nunca vou ter uma estrutura física, não tem como mudar minha estrutura óssea, ter um quadril extremamente largo, ficar toda musculosa, é por conta da minha natureza, que é uma tendência mais Vata. Mas como eu sou uma Vata Pitta, eu já consigo ganhar mais músculo de alguém que, por exemplo, tem uma natureza bem Vata. As pessoas, por exemplo, que têm uma natureza pela Ayurveda mais Kapha, elas geralmente têm uma tendência de um quadril mais largo, de uma estrutura do tronco para cima um pouco mais fina que o quadril. Elas têm tendência a ter, por exemplo, o tornozelo um pouco mais largo, do rosto mais arredondado. São pessoas que têm uma fala mais calma, mais devagar. Então, o que eu tô falando aqui, tipo, em 15 minutos, uma pessoa de uma natureza Kapha ia levar 1 hora para falar o que eu tô falando. Então, essas características, a gente ter esse entendimento. Eu, por exemplo, sou mais sensível ao frio. As pessoas que têm uma natureza mais Pitta têm uma sensibilidade maior ao calor. Quando elas ficam expostas mais ao calor, elas sentem mais desconforto. Então, a gente entender qual é a nossa natureza ou qual é o dosha que está em desequilíbrio, a gente vai escolher alimentos, hábitos e cuidados para a gente poder se manter mais equilibrado. E pensando nisso e aprendendo um pouco sobre isso, eu descobri alguns ingredientes, alguns alimentos que são difíceis, são de difícil digestão para mim. E você pode me resgatar a memória, porque aí eu não vou lembrar exatamente o que é e por que, na verdade. Mas eu sei que eu tenho uma digestão que não é muito fácil. Ela é um pouco mais desafiadora, como se eu tivesse menos calor aqui no meu processo digestivo. E eu não sei relação com qual dos, se é o Vata ou... Quando o Vata está
mais alterado, quando você tem mais vata, a tendência da digestão é ficar irregular. Às vezes você digere bem e às vezes você não digere tão bem. Tem uma tendência maior em constipação intestinal. Quando você tá com pita mais agravado, a pessoa digere tudo. Come, digere qualquer coisa e não tem o menor problema. E quando o kapha tá agravado, a digestão tende a ficar mais lenta. Então a pessoa come e ela fica horas sentindo que o alimento tá ali parado. Então, assim, é uma digestão um pouco mais devagar. Então, ela pode ser irregular, pode estar excessivo ou mais lenta. Eu acho que pode ser esse mais lenta. Tá. E alguns alimentos, muito molho, por exemplo, eu sinto dificuldade para digerir. Então, tem determinados alimentos que para mim são mais difíceis. Isso pode ter relação com a minha natureza mesmo ou com um desequilíbrio entre essas energias aí? Mais provável, assim, tem uma tendência, né, da nossa natureza, mais vata, pitta e kapha, mas muitas vezes é o desequilíbrio, porque a ideia é a gente ter um sama-agni, é um agni equilibrado, independente da sua natureza, você deve cuidar e manter esse agni equilibrado. Você pode ter uma tendência maior para aquilo, mas isso não é a regra. E aí, entendendo que a sua digestão tende a ficar mais lenta, o que você vai fazer para melhorar? Evitar comer muito tarde. Então, o Ayurveda descreve que, idealmente, a gente deve fazer a última refeição cerca de 2 ou 3 horas antes de dormir. Já sabendo que a sua digestão está mais lenta, você vai seguir isso mais a regra. Você não vai comer alimentos pesados para digerir à noite, como carne vermelha, alimentos com muito molhos, massas, cremes, queijo, à noite, porque a sua digestão ela está mais lenta, vai ser mais difícil ainda de digerir. Porque independente de sua natureza, de mais vata, pitta e kapha, todo mundo tem, né? A digestão, ela fica mais lenta no final do dia. Então, se a sua digestão já está lenta e você continuar comendo alimentos pesados, difíceis de digerir, você piora ainda mais. E quando você não cuida do seu sistema digestivo, quando ele está nesse início do desequilíbrio, você aí contribui para doenças se manifestarem no seu sistema, que podem ser no seu sistema digestivo ou que podem comprometer outros sistemas do seu corpo. Então, é importante cuidar. Tomar alimentos, não beber água gelada, por exemplo. Se a sua digestão está lenta, você não deve beber água gelada, segundo a Ayurveda, para você facilitar e favorecer o seu sistema digestivo. Beber infusões de ervas digestivas. Durante o período da menopausa, da perimenopausa, por exemplo, o sistema digestivo, ele sofre alterações por conta das alterações hormonais. E essa mulher, ela precisa ter um cuidado ainda maior com os alimentos que ingere, o horário que ingere, com a quantidade de alimentos que ingere, principalmente à noite. Então, o período da noite, que o Ayurveda chama de Ratricharya, a rotina da noite, ele tem um cuidado com outros aspectos, mas muito importante com as escolhas alimentares. E usar as especiarias, usar temperos que facilitam e favoreçam a digestão, como o cominho, o coentro, o gengibre, vai ajudar com que esse Agni, esse fogo digestivo, que a gente chama na Ayurveda de Agni, ele se torne mais eficiente e capaz de digerir os alimentos que você consome. Para o Ayurveda, nós não somos aquilo que nós comemos. Nós também somos aquilo que comemos, mas nós somos aquilo que nós digerimos. Então, nós precisamos digerir bem aquilo que a gente come, a gente precisa fazer escolhas alimentares adequadas, digerir bem, absorver o que a gente precisa e eliminar o que a gente também não precisa. Então, não adianta só colocar para dentro. Não é só alimento. A gente ouviu algo, a gente vivenciou algo, a gente digere essa situação e a gente guarda aquilo que tem que guardar e a gente deixa aí o que não é para ficar. Então, os alimentos também. A gente come, a gente digere, a gente absorve vitaminas, minerais, aquilo que vai ajudar a formar, regenerar tecido muscular, tecido ósseo, tecido gorduroso. E o que não precisa, a gente vai eliminar.
através das fezes, por exemplo, da urina. A evacuação é um ponto importantíssimo no Ayurveda. E que na perimenopausa e menopausa, as mulheres também sentem alterações com uma tendência maior à prisão de ventre. E a gente precisa cuidar muito dessa evacuação, porque a gente precisa fazer cocô todos os dias. Se não estiver fazendo cocô todo dia, tem alguma coisa errada. A gente precisa olhar para isso. Ou a pessoa não está comendo pouco, né? Ou então o funcionamento digestivo intestinal não está funcionando bem. Tá faltando água, tá faltando fibra, tá faltando exercício, movimento, tá faltando alimentos ricos em proteína, que vão ajudar também no fortalecimento da musculatura e ajudar nesse movimento intestinal. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa cuidar se essa evacuação não está acontecendo de forma eficiente. Então, a gente tem como melhorar o sistema digestivo de talento? Tem uma série de medidas. Então, para começar, para esse sistema digestivo mais lento, infusões de ervas vão te ajudar bastante. E nada de gelado. Principalmente durante as refeições. Bebida com gelo não deve de jeito nenhum. Não deve. Com as refeições, então, esquece. Melhor, até você melhorar. Se acontecer de vez em quando, ok. Mas enquanto a sua digestão não tá legal, é importante cuidar muito bem. Hoje em dia, ela tá ótima, porque eu ganhei consciência. Perfeito. Antes de eu ganhar consciência, eu ficava com a barriga estufada e gases, assim, de arrotar muito, dependendo do que eu comia. E aí eu entendi o que não me fazia bem, ganhei essa consciência e hoje, nossa, é outra coisa. Meu intestino funciona todos os dias, é maravilhoso. Você entrou em vários exemplos práticos aqui de cominho, coentro, a água que não deve ser gelada e vários outras estratégias e recursos que a gente pode lançar a mão para ter uma saúde melhor e, sobretudo, nesse período aqui, perimenopausa e menopausa. Existem especiarias ou alimentos mesmo, bem específicos e que são grandes amigos, são maravilhosos e a gente deve ter em casa ou deve... Eu sei que tem a questão das estações e tem todas essas particularidades, especificidades, mas se você pudesse elencar alguns alimentos ou especiarias que são muito bons. Então, como eu estava comentando com você, cominho e coentro são duas especiarias muito importantes para a melhora da digestão. Então, a gente pode, quando a gente vai pensar no macro, né, nas mulheres de uma forma geral, a gente primeiro precisa cuidar do sistema digestivo. Então, usar gengibre, cominho, coentro são especiarias maravilhosas para a gente poder usar no nosso dia a dia com as refeições. Eu até trouxe aqui, posso te mostrar o que é um cominho, o que é um coentro. Já que você não tem hábito na cozinha, você usa coentro em grão? Não, em grão não. Eu uso em pó. E olha, depois que eu aprendi com você, tá? Cadê o Robson? O Robson tá aqui? Ele fala que eu não cozinho, mas, amor, aquele feijão que eu fiz, que a sua mãe me perguntou... Com o que eu temperei, lembra? Eu coloquei várias especiarias que você tinha mencionado em alguma mentoria. Lembra que a gente estava conversando muito sobre lançar aquele seu produto de especiarias? Você lançou? Isso, lancei. Mais tempero na cozinha, se chama. Mais tempero na cozinha, é verdade, eu lembro. Esse já era o nome. Daí... Gente, olha só esse produto da Laura. Depois vocês vão saber qual é o Instagram dela. Eu fiquei encantada com a ideia desse produto e eu aprendi muito com você ali. Muito com poucas conversas que tivemos. E eu fiz um feijão, Laura. Olha, você ia ficar orgulhosa de mim. Adorei. Eu nunca comi um feijão, juro pra você, tão saboroso igual esse feijão que eu fiz. Viu? E foi com algo que você me ensinou ali, olha, rapidamente. É um detalhe. Um detalhe que faz toda a diferença. Então, bora, vamos ver o que temos. E você não precisa sair, porque aí as pessoas... eu preciso comer uma coisa muito gordurosa, uma fritura para ter uma nova experiência. Não. Muda, ao invés de você... Nada contra o alho e a cebola. Pode usar o alho e a cebola, mas que tal colocar o cominho? Que tal colocar, por exemplo, um tempero? Eu não tenho aqui, mas um tempero que chama fenogrego, que é um tempero que hoje, por exemplo, a ciência moderna, ela vem pesquisando cada vez mais sobre as especiarias, sobre a fitoterapia, o poder das ervas para o nosso cuidado.
E muita gente fala que a Ayurveda é uma pseudociência, que a gente não deve acreditar nessas terapias alternativas. Mas, sem querer, a ciência moderna está comprovando com estudos científicos modernos, muito do conhecimento que está descrito nos textos clássicos do Ayurveda. Não para provar a Ayurveda, mas por outros caminhos. E o feno grego é um tempero que o feijão fica delicioso. Esse você pode já comprar o feno grego. Ele vem em uma especiaria, ela é durinha. Você pode triturar no moedor de café, no liquidificador. Dificilmente você vai encontrar o feno grego em pó. E o ideal é comprar sempre as especiarias em grão, porque você tem certeza que elas estão puras, que não tem nada misturado, não misturaram nenhum amido, nenhuma farinha. E aí, elas também conservam melhor os seus voláteis, que são essas propriedades terapêuticas que a gente está querendo delas. E você tritura em casa com um moedor de café. Você compra um moedor de café só para isso. Só pra ou um especiaria. bom pilão que você pode pilar bem a especiaria na hora de você consumir. E aí você, na hora que você pilar, Ai, que delícia. o cheiro, ele exala. É outra coisa, uma canela moída na hora, um cominho, um coentro moído na hora. Se seu feijão tava bom, se você comprar o cominho, ele em grão e moer na hora, vai ficar melhor ainda. Uau. Mulher, a sogra ficou assim... A sogra me perguntou. Maravilhoso! Deu certo, viu? Muito certo. Ó, eu trouxe aqui pra você de presente, aí eu vou abrir o seu presente. Pode abrir tudo. Eu pra trouxe gente mostrar várias pras águias. especiarias pra você. Por exemplo, aqui eu vou abrir nesse pacotinho aqui. Vou abrir, tá? Pode abrir. Ó, mas aqui dá pra ver também, ó. Por exemplo, aqui tá o cominho, ó. Aqui tá o cominho em grão. Ó. Esse é o cominho em grão. Olha, parece um pouco... Assim, parece... Eu digo esteticamente falando, tá? Parece um pouquinho erva doce. Parece erva doce turca, que é aquela pequenininha. Isso. Mas ele é maiorzinho, tá? Ele é mais compridinho, Ele é mais né? compridinho. Aham. Esse aqui é o coentro. Esse aqui é o coentro em grão, ó. Eu não tenho nenhuma parceria com marca, tá? Sim, não é propaganda, viu? Deixa eu até tampar aqui, ó. Porque tem, sei lá, um supermercado, não sei. É. Mas não dá pra ver, não. É. O coentro, Em ele grão. são bolinhas aqui. Eu nunca tinha visto. Que legal isso. E aí o coentro, por exemplo, é muito usado no Ayurveda porque ele é diurético, ele melhora o sistema digestivo, ele também tem uma ação diurética e ele é muito usado para ajudar no tratamento, que é uma coisa conjugada quando você vai tratar as patologias em si. Mas, por exemplo, com infecções urinárias de repetição, essa mulher deve usar o coentro para ajudar a limpar, como uma ação diurética, para limpar o sistema urinário. Então, colocar na comida, fazer infusões de ervas, isso é importante. E aqui eu trouxe para você também o funcho, que é uma outra... que é um tipo de erva doce, né? Não sei. Ah, sim. E aí, essa combinação desses três, funcho, cominho e coentro, vão te ajudar na digestão. A digestão tá boa agora, como você falou. Tá boa. Mas, por exemplo, viajando, que a digestão não fica tão legal. Aí piora. Hoje, por exemplo, ela não tá muito legal. E aí você pode fazer, por exemplo, uma decocção. Quando que a gente faz uma decocção? Porque a gente tem a infusão das ervas ou a decocção. A gente faz a decocção quando a gente ferve caules, raízes, sementes. Então, aí você tem uma semente, né, de cominho, coentro e o funcho. E aí você coloca junto com a água numa panela e você leva ao fogo. Quando levantar a fervura, você desliga o fogo, deixa em infusão tampadinho, 5, 10 minutos, coa e bebe. Você pode colocar, por exemplo, meia colher de café de cada uma dessas especiarias para ajudar a melhorar a digestão. Então, isso pode ser usado, por exemplo, de manhã. As mulheres, quando começam a sentir se está tendo alterações de digestão, pode ser importante. Você pode usar também na comida. Então, para fazer os refogados, tanto para o feijão, para uma lentilha, com legumes. O cominho é um tempero que ele é mais predominante, né? Ele chega mais... Mas os outros são mais suaves. O coentro
O coentro fresco é uma especiaria que muita gente não gosta. Você conhece alguém que não gosta de coentro fresco? Coentro, sim. Numa moqueca que coloca muito, não é? Coentro, tem quem realmente não gosta. Mas esse coentro aqui é totalmente diferente. Maravilhoso, completamente diferente o sabor e o aroma. Então, pessoas que não gostam do coentro fresco, apesar de ser a mesma planta. O mesmo nome e é a mesma planta. Mas não tem, totalmente diferente. Tá? A gente pode misturar esses três no mesmo, por exemplo, temperar o feijão que a gente estava falando. A gente pode colocar os três juntos no feijão? A erva doce, o funcho não vai ficar gostoso não vai ficar bom no feijão, mas o cominho e o coentro vai ficar gostoso. E se você colocar, por exemplo, o feno-grego, que eu estava falando para você, e eu acabei indo para outro lugar, o feno-grego é uma especiaria que o feijão fica delicioso. Eu gosto de refogar alho com feno-grego em pó e para colocar no feijão, só isso. E aí ainda cozinho o feijão com o louro para diminuir os gases. E o feno-grego é uma especiaria muito importante para a mulher na menopausa, uma mulher na perimenopausa, para ajudar no controle do colesterol, para ajudar na libido, então para os níveis de testosterona. Essa é a principal função do feno-grego. Olha, que importante. Feno-grego. Isso. E aí o feno-grego pode fazer o chá com feno-grego também. E colocar na comida. Feno-grego fica bem com lentilha e feijão. Lentilha e feijão. Tá. E aí fica delicioso. E o chá também. E aí pode fazer o chá também, porque é uma especiaria também para ajudar no controle do colesterol. Porque a tendência, na medida que a gente vai chegando na menopausa, pela diminuição da produção do estrogênio, que é dependente, né, dessas moléculas de gordura, a tendência é que o colesterol aumente. Então a gente precisa ter um cuidado maior nesse momento de perimenopausa com vários aspectos: a saúde cardiovascular, a saúde cerebral, a saúde muscular, a saúde digestiva. Então, a gente tem especiarias que a gente pode usar como aliados nesse cuidado, somado ou não, se essa mulher está fazendo ou não a terapia hormonal. Então, a gente usar essas especiarias é importantíssimo. O funcho, Laura, ele além de chá, por exemplo, a gente também pode usá-lo em algum tipo de receita? Pode, com legumes, fica uma delícia também. Fica maravilhoso. Um legume assim, uma batata doce. Porque o funcho, por exemplo, a erva doce, ela tem uma ação carminativa. Ou seja, ele vai diminuir a produção de gases no sistema digestivo. Então, se você está comendo um alimento que fermenta mais, que gera mais gases, você pode usar o funcho. Assim como o cominho e o coentro também têm essa ação carminativa de diminuir os gases. Tá? E aí é isso. Você vai brincando com os temperos. Numa receita você coloca um, no outro você coloca outro. Às vezes você pode fazer o que a Ayurveda descreve de masalas. Masalas são misturas de especiarias com uma ação culinária para ajudar a melhorar a sua digestão e para conferir aroma e sabor. E você pode criar a sua masala. A minha mistura preferida. Exato. Na Índia tem o garam masala. Cada família tem o seu garam masala. A sua mistura. Se um bota cravo, o outro não bota cravo. Um bota mais cominho, o outro não. Cada um faz a sua mistura do seu masala. Você pode criar o seu masala com as especiarias que você mais gosta e que você está precisando mais naquele mês. E aí você faz para colocar nos legumes, nas receitas. A gente pode colocar nos legumes, no feijão, no arroz, carne, quem come carne. Carne, no frango, no peixe, aonde quiser. A mesma masala eu posso usar? Pode. É porque tem algumas especiarias que combinam mais com as carnes. Tem outras especiarias que combinam mais com os legumes e outras com as leguminosas. Então... mas só de começar a colocar ali nos legumes ou de começar a olhar, porque é muito real isso que você falou. E eu lembro que na mentoria a gente conversou algumas vezes. É comum nós temperarmos os alimentos usando sempre os mesmos temperos. Exato. Por exemplo, arroz. Até onde até conhecer vocês, até te conhecer, para mim arroz era o óleo ali, aí vem o alho amassadinho, e é isso, e põe o arroz.
água, sal, acabou. É assim que é o arroz. Nunca ouvi falar de fazer arroz diferente. Assim como feijão, que é o óleo, a cebola, o alho, bacon, que muitas pessoas colocam, apesar de que eu não gosto, e sempre do mesmo jeito. E o louro? Não é? Mas o louro é bom porque o louro tem uma ação de reduzir a formação de gases. As leguminosas, por si só, elas já tendem a aumentar a produção de gases intestinais. Além da gente deixar de molho, o feijão é muito importante, o louro vai ter essa ação importante. E os temperos também vão nos ajudar. Então, é importante variar. O arroz, por exemplo, eu acho que o arroz ele fica muito bom com cúrcuma, que é o açafrão da terra, e cravo. Tenta fazer um dia arroz integral, principalmente com cúrcuma. Você pega o arroz, não coloca alho, não coloca óleo, nada. Só coloca o arroz direto na panela e aí você coloca a cúrcuma, coloca 1 ou 2 folhas de louro e coloca um cravo. E aí você refoga ele sem nada, coloca água e deixa cozinhar. Quando levantar a fervura, você coloca o sal, baixa o fogo e deixa cozinhar. É uma forma de você já usar especiarias que têm uma ação digestiva. O açafrão da terra tem uma ação anti-inflamatória. E o açafrão da terra é uma especiaria muito importante para a Ayurveda, muito usada em Ayurveda, descrita nos textos como ação anti-inflamatória, redutora de secreção, muco, muito importante nos processos respiratórios, né? Que a pessoa fica com sinusite, problemas respiratórios. E hoje a ciência moderna cada vez estuda mais a cúrcuma e um dos seus metabólitos, que é a curcumina. Você já deve ter ouvido falar e todo mundo, toma cápsula de curcumina. Então assim, por quê? A curcumina é um dos princípios ativos da cúrcuma, que tem uma ação anti-inflamatória. Hoje em dia tem até fitoterápico da indústria farmacêutica, na qualquer farmácia você compra, que é a curcumina em pó, encapsulado, um extrato, né, numa dosagem mais alta, para tratar problemas, né, de articulares, de inflamação. E o Ayurveda descreve lá há 4.000 anos a sua ação anti-inflamatória. E principalmente pode ser usado em forma de medicamentos. Os medicamentos ayurvédicos existem, os encapsulados, os óleos medicados, mas na comida, de forma preventiva, aonde você coloca uma colher de chá, uma colher de sobremesa ao longo do dia nas suas refeições, no arroz, no feijão, nos legumes, na lentilha, no frango. Você pode usar a cúrcuma. O curry, você já comeu curry? Sim. O curry é uma mistura de especiarias. O curry é uma masala. É uma mistura. E tem diversos curries de vários sabores. Porque tem gente que bota mais pimenta, tem gente que bota mais feno-grego, tem gente que bota mais cominho, coentro, uma mistura de especiarias. Então, provavelmente você já comeu feno-grego em algum curry que você comeu. Que interessante, eu vou observar. Agora, o curry que a gente compra pronto tem o lado negativo, que a gente não sabe o que tem exatamente naquela mistura. Pode ter farinha, pode ter... É importante você ler os ingredientes. Sempre que você comprar um tempero em pó, uma mistura de especiarias em pó, você precisa ler o rótulo nos ingredientes. E aí você tem ter certeza que não tem realçador de sabor e que não tem nenhum amido, nenhuma farinha misturado. Às vezes, isso faz alteração na receita. Isso tem... Algumas pessoas têm alergias alimentares também. Então, a gente precisa ler o rótulo. Porque a gente sabe que nem tudo é o que tá ali na frente, né? Na frente ele diz canela, mas tem várias marcas de canela que misturam açúcar hoje na canela. Então, você precisa virar o rótulo e ler o rótulo para ver qual o ingrediente que tá ali presente naquela canela. Você ia pegar essa bolsa com mais ingredientes aí dessa mistura, assim? Sim, posso? Pode! Vamos, eu tô amando, eu adoro. Eu falo, eu me inspiro. Eu acredito que vai chegar uma hora da minha vida que eu vou ficar só cozinhando, sabia? Porque esse assunto me aqui eu trouxe, o açafrão da terra, né? Ou cúrcuma. Então, esse que eu tava falando, que tem essa ação anti-inflamatória. E você pode usar ele fresco. Existe a cúrcuma, que é um tubérculo não, um rizoma. E esse rizoma, você pode ralar, você pode cortar em fatias e colocar na comida. E se você comprar algum dia na feira, você planta num vaso em casa e a cúrcuma dá uma flor linda. E quando essa flor brotar, e aí ela murchar, depois que essa flor murchar, você colhe o açafrão. E aí você lava e você pode, em casa, fazer o seu açafrão da terra em pó.
né? Você tem que desidratar ele, pode ser no forno. E aí você pode fazer o seu próprio açafrão puro, sem nada. E você planta mais um pedaço, porque o açafrão nasce com maior facilidade. É a raiz dessa flor? É o rizoma dessa flor. É o rizoma. Flor. Então, esse é o açafrão da terra, tá? Que é a cúrcuma longa, que tem essa ação anti-inflamatória. Aí eu vou mostrar pra você uma outra coisa que eu trouxe pra você. Deixa eu ver se... Onde é que tá? Ah, eu achei que eu tinha trazido, mas eu não trouxe. Que tem uma outra especiaria... não trouxe, achei que eu tinha trazido. Tem uma outra especiaria que é o açafrão verdadeiro, ou safron. Já ouviu falar do safron? Será que é um que... quando a gente foi pra Dubai, a gente ouviu... A gente até comprou um, mas eu não sei se é a mesma coisa. Que é um o açafrão todo pistilo, diferente. é o pistilo de uma flor. São uns fiapinhos vermelhos. Vermelho. Isso. Totalmente diferente. Até quando eu vi, eu falei assim, nossa, que diferente. Porque lá no Brasil, eu pensei, o açafrão é amarelo. Mas são plantas diferentes, têm propriedades terapêuticas diferentes. Esse é o açafrão da terra. Cúrcuma longa. E o outro é o safron, que é o Crocus sativus. Então, é o açafrão verdadeiro. Não significa que esse é o açafrão falso. Significa que esse é o açafrão da terra e o outro é o açafrão verdadeiro, safron. E eles têm propriedades diferentes. Enquanto esse tem uma ação anti-inflamatória, redutora de tecidos de secreção e muco, o safron, pro Ayurveda, é descrito como uma substância que ajuda a melhorar a cognição, melhorar a memória. Ele tem uma ação afrodisíaca. Os estudos modernos, dentro da fitoterapia moderna, têm sido feitos em relação ao uso do safron para tratamento de ansiedade e depressão leve. Então, já tem estudos comparativos do seu benefício e com baixíssimo efeito colateral de extratos do safron para pacientes com ansiedade e depressão, com resultados muito importantes e benéficos no controle e no manejo. Mas a gente pode usar o safron, é a especiaria mais cara, tá? Por que ela é uma especiaria cara? Porque é uma flor linda, lilás, e são tirados os pistilos de pinça do miolo dessa flor. Por isso que é tão caro. Então, você vai usar pouco, 1, 2 pistilos só. Então, assim, como é uma especiaria de difícil acesso, que a maior parte das pessoas elas não têm acesso, mas é importante as pessoas saberem do seu uso. E se você puder usar nas suas refeições, ela é descrita, então, como muito benéfica para a saúde cerebral. Tá? Dentro da Ayurveda. É uma especiaria que está descrita nos textos como benéfica para as mulheres na menopausa. Uau! Então, recapitulando, tudo que a gente falou que é benéfico para mulheres na perimenopausa e na menopausa, falamos de coentro, cominho, funcho, açafrão da terra, açafrão verdadeiro, fenogrego. Eu trouxe outro, aqui o gengibre, aqui a gente tem gengibre. O gengibre, eu trouxe o gengibre em pó também. Gengibre eu não sei. Você tem o gengibre fresco? Onde eu ponho gengibre em pó? O gengibre é uma especiaria muito importante para melhorar a digestão. E ela vai ajudar também, por exemplo, em preparações que são mais fermentativas, como, por exemplo, brócolis, couve-flor, que tendem a gerar mais gases. Maravilhoso você usar o gengibre. E aí poderia ser, por exemplo, eu vou cozinhar... Bem que é melhor cozinhar a vapor, né? Ou não? Posso cozinhar na água. Pode fazer um refogado? Pode. Um refogado. E aí eu coloco na hora do refogado. Não depois. Você sempre faz um refogado. Então, por exemplo, você pode usar o gengibre em pó ou você pode usar o gengibre fresco ralado. Então, por exemplo, você vai fazer um couve-flor. Você pega, coloca um pouquinho da gordura que você vai usar, ou ghee, ou azeite, ou algum outro óleo de primeira prensagem, extra virgem. E aí você vai fazer um refogado, por exemplo, com couve-flor, com o gengibre, com um pouquinho de cúrcuma. E aí você refoga, bota um pouquinho de água e aí cozinha ali já com os temperos. Ele vai ficar delicioso. Garanto. Laura, vai ser uma pergunta muito leiga, tá? Mas eu vou... Maravilhoso. Quando você fala de refogar e depois colocar um pouquinho d'água, no caso da couve-flor e do brócolis. Tá. Você falou também de colocar o azeite extra virgem, o óleo que eu usar.
Esse refogar, vou pegar cru do jeito que tá. O brócolis e a couve-flor. Lavou. Lavei, óbvio. Mas eu vou colocar na panela sem antes cozinhar, sem... Pode ser sem cozinhar Sem antes. cozinhar. Ele pode cozinhar ele já com as especiarias. Ou você pode cozinhar eles no vapor antes, idealmente. E aí você coloca já nesse refogado. Você pode refogar, por exemplo, uma cebola com o gengibre, a cúrcuma... e aí colocar já esse couve-flor que já tá pré-cozido, mas cuidado para não cozinhar demais, para você cozinhar no vapor e aí depois você cozinhar muito tempo, vai se desmanchando e vai perdendo o aroma e o sabor do alimento. Então, Mas então eu posso colocar direto na panela e aí depois eu coloco só um pouquinho de água. De água para cozinhar. Para cozinhar. Olha, eu vou gente, deve ser bem básica essa pergunta, porque também é assim, aquele processo que a gente repete sempre em casa, né? Lá em casa, como é que faz brócolis, por exemplo? Coloca uma água para ferver, sal, lavo o brócolis. A água ferveu, coloco o brócolis lá, fica rapidinho, muito rapidinho. Escorre a água, pronto, é assim que faz brócolis. Pode ser, mas é importante que os verdes, como o brócolis, por exemplo, você não deixe cozinhar, assim como a couve, a folha de beterraba, a folha de mostarda, as folhas verdes, você não deixe ficar escurecido. Quando você cozinha os verdes, ele fica, logo que você coloca na água, ele começa a cozinhar, ele fica um verde muito verde. É nessa hora que você desliga o fogo, tira já se você botou em muita água e aí você para o processo de cozimento para você não ultrapassar. E aí, maravilhoso. Também é uma forma de você cozinhar. Mas se você usar as especiarias, você vai ter outros sabores e você vai ter mais estímulo para você usar esses complementos tão importantes à natureza e tão importantes para nossa saúde. Porque a gente tem uma questão cultural de uma proteína e os seus complementos, né? Porque não todo mundo complementa todo mundo, né? Um pouquinho, você pode comer alimentos de origem animal. O Ayurveda, inclusive, ele não é uma orientação de uma ciência que é vegetariana ou que é vegetariana estrita. Tem orientações de alimentos de origem animal, mas vamos complementar todos os alimentos. Vamos usar os tubérculos, vamos usar as leguminosas, vamos usar os cereais, tudo de forma combinada para que a gente possa ter saúde. A mulher, durante a perimenopausa e menopausa, durante o processo de envelhecimento, a gente está tendo maior perda óssea e perda muscular. A perda óssea é uma questão silenciosa, que as mulheres só conseguem saber que essa perda óssea ela foi mais acentuada ou não através dos exames de densitometria óssea, que são recomendações para a gente fazer só a partir dos 50 anos. Se essa menopausa ela aconteceu aos 42, aos 44, aos 46, e essa mulher não tem uma alimentação adequada, essa perda óssea ela se torna mais acelerada. E aí só vai perceber quando começar a ter fraturas. Lá aos 60, 70, 80 anos, fraturas recorrentes, se essa mulher principalmente não fez os exames de densitometria óssea para poder reverter, para poder cuidar. Então, a gente ter uma alimentação variada é muito importante, porque uma alimentação variada vai fazer com que também a nossa microbiota, o nosso intestino funcione melhor. A monotonia alimentar gera uma monotonia de micro-organismo no intestino que compromete a nossa saúde, não só a nossa evacuação, mas a capacidade de digerir e a nossa saúde como um todo. Então, a gente precisa dessa variedade alimentar para isso. E por que a gente precisa cuidar do nosso tecido ósseo, do nosso tecido muscular com muito mais afinco à medida que a gente vai envelhecendo. E aí a gente precisa ter esse cuidado. A gente tem que ter bom aporte de alimentos ricos em proteína. Feijão, lentilha, grão de bico, o tofu. A gente tem outros alimentos que não são a carne, o frango, o peixe, que se essa for a sua escolha, tudo certo. Mas se não for, você precisa aumentar o consumo das leguminosas para você chegar ao aporte adequado para a sua saúde. E usar as especiarias para ajudar a digerir melhor as leguminosas é importante, porque as leguminosas elas tendem a fermentar mais. E usar o cominho,
o coentro, o gengibre, o louro nas refeições vão também ajudar a melhorar essa capacidade digestiva para digerir as leguminosas. A pimenta preta, que é bem conhecida, né? Eu trouxe também. E eu trouxe um outro tempero que não sei se você já usou. A gente já falou dele quando a gente estava na mentoria, né? É o cardamomo. Lembro dele. O cardamomo é uma especiaria que as pessoas não conhecem tanto. Não. Mas o cardamomo, ele tem um aroma maravilhoso. E o cardamomo é descrito nos textos ayurvédicos como uma especiaria para ajudar a reduzir a secreção, o muco também, principalmente pelo uso de alimentos ricos em lácteos, por exemplo. Então, vai ajudar bastante. Aí você abre essa baga, tá? Pode abrir aí para você até sentir o aroma e o sabor. E aí você abre a baga e tem umas sementinhas. Quanto mais pretinha essa sementinha for, mais essa especiaria tá fresca. Gente, que cheiro! Nossa, que riqueza! Olha, essa coisa sensorial, ela é muito venusiana também, né? Tem muito a ver com touro. E touro tem tudo a ver com Vênus. E isso do sensorial, dos sentidos e dos cheiros é muito venusiano. Tem tudo a ver com o nosso podcast, com Empreender Feminino, que é inspirado em Vênus e Afrodite. Você falou para abrir essa... Você abre essa baga e aí vão ter sementinhas dentro. Eu consigo abrir assim com a mão? Assim? Sim. Quer que eu abra para você? Deixa só mais uma chance. Com a unha você consegue, assim, meio que cortar a baga. E aí você vai conseguir abrir. Eu acho que eu vou precisar da ajuda. Ó, da prática. Da ajuda da Messi. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ela tá assim. Aí você só dá um cortezinho aqui, ó. Tá bem fresquinho esse cardamomo. Aí você pega algumas sementinhas, não precisam ser todas. E aí você mastiga essa sementinha. Vou mostrar aqui para ver se com o zoom depois a gente consegue mostrar. Então é isso que a gente usa. Isso. Cardamomo. Cardamomo. E aí você pode num pilão pilar e fazer o pó. E aí você pode fazer o chá. Pode. Você vai ver, ele tem um aroma. Não. Ele bom, né? Nossa, uma riqueza. É impressionante como um grãozinho desse tamanho tem tanto aroma e tanto sabor. E essa especiaria também é descrita no Dinacharya, na rotina de manhã, que você pode mastigar algumas sementes para você melhorar o hálito. É delicioso. Uau! Nossa, vocês têm que conhecer isso aqui, gente. Cardamomo. Olha, então... A gente pode mastigar algumas sementinhas. Pode. E como é que a gente pode usar? E a gente pode usar, principalmente ele é recomendado usar nos alimentos doces, tá? Ele combina muito com aquilo que é doce, tá? Com arroz doce, com sobremesas, com receitas lácteas. Fica delicioso. Receitas lácteas tipo canjica. A canjica já não combina arroz doce. Arroz doce. Arroz doce, ele fica maravilhoso. Iogurte, você pode colocar, se você come iogurte, você faz ele em pó e mistura no iogurte. Também mingau, fica uma delícia com mingau de aveia de manhã. Delicioso. Mingau todo mundo faz, né? Mingau simples, cardamomo. Então, olha, uma riqueza. Vocês precisam experimentar isso aqui pelo menos uma vez na vida. E realmente, você falou de... Parece... Não que lembra alguma coisa de pasta de dente, não é isso. Mas tem um frescorzinho aqui. Né? Tem. E é gostoso. Ao mesmo tempo que tem um frescor, tem um docinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Melhora a digestão. Amei. E o outro que eu peguei aqui, que é a pimenta preta. Que é bem tradicional, que também ajuda na questão digestiva. Algumas pessoas são mais sensíveis, né, às pimentas, mas ela é importante também para melhora absortiva, tá? Melhora absortiva? Absorver melhor, absorvendo os nutrientes no nosso intestino. Isso tudo aqui é ótimo para a mulher que está na perimenopausa. Tudo, maravilhoso. E menopausa e para qualquer ser humano. Para qualquer um. Independente. Para melhorar e cuidar do sistema digestivo. É maravilhoso.
Alguns alimentos que também podem fazer parte, que devem fazer parte para a mulher nesse período, é a linhaça. É um alimento, né, uma substância que é rica em ômega 3. E a linhaça, ela também vai ajudar no funcionamento intestinal. Então, ela deve fazer parte, ela é também rica em fitoestrógenos, que ela vai ter uma ação similar ao estrogênio. Então, ela deve estar presente na rotina alimentar da mulher nessa perimenopausa e menopausa, para ajudar, por exemplo, nos controles e no manejo dos calores da menopausa, que na verdade é o sintoma que reflete mais, né? Que as mulheres, tá com calores, então chegou na menopausa. Então, porque os estudos mostram que cerca de 70% das mulheres no Brasil têm os fogachos, os calores da menopausa. Então, a gente pode usar a alimentação como uma aliada, assim como a fitoterapia. A sálvia, por exemplo, já comeu sálvia? Geralmente as pessoas temperam uma massa com manteiga e sálvia, que é uma folhinha verdinha. E a sálvia é muito boa para ajudar no controle, no cuidado dos fogachos. Os calores da menopausa, eles têm uma relação com o sistema circulatório. Então, para a gente melhorar também essa circulação, essa questão vasomotora que acontece, a sálvia é nossa aliada. Pode fazer um pesto, por exemplo. Geralmente as pessoas fazem pesto de manjericão. Aí você pode misturar com manjericão, com a sálvia, você pode misturar, fazer um pesto de salsa, que também é diurética, que também vai melhorar a circulação, junto com a sálvia, que é uma planta muito poderosa para a mulher na perimenopausa e menopausa, que já é um tempero que você encontra na feira, né? Então, para quem quer começar a cuidar da sua alimentação, e a feira é muito importante. E a feira, olhando para o que tem na feira. Eu sempre falo para as alunas, não vá para a feira com uma lista. Eu preciso de couve, eu preciso de batata e eu preciso de cebola. Coloca lá, preciso de tubérculos, de folhas verdes escuras, de legumes e verduras. E se permita olhar o que tem disponível na feira. Se você vai numa feira orgânica, só terão os alimentos da estação. Então, você se permite. Numa feira comum, uma feira convencional, que dizem como chamam, você vai encontrar tudo o ano inteiro. Mas os alimentos da estação estarão em mais quantidade e com um preço mais em conta, mais barato, porque né, tem bastante na estação. E aí você pode olhar com outros olhos e testar outros alimentos. Não comer sempre só a couve. Comer o espinafre, bertalha, folha de mostarda, escarola, né, almeirão. Variar as folhas verdes escuras, que são muito importantes para a nossa saúde, para o funcionamento do fígado, para o funcionamento intestinal. O sabor amargo é muito importante para a saúde. E para as mulheres na menopausa e perimenopausa, que precisam ter um cuidado com o colesterol. Então, inserir de uma forma abundante as folhas verdes escuras é muito importante, né? Porque a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente vai viver mais, a gente tende a viver mais. Então, a gente tem que se alimentar muito bem para isso, para essa nossa longevidade. Uau, como a gente aprende, não é? Meu Deus, é impressionante, porque tem alimentos que você fala que aí a gente pensa, eu penso, não sei você. Se você pensa como eu penso, depois você conta aqui pra gente nos comentários. Mas eu penso, meu Deus, eu nunca comi isso. Aí você vem e fala outro, eu falo, nunca comi esse outro também. Você citou várias folhas verdes escuras aí, por exemplo, almeirão. Almeirão. Eu acho que eu nunca comi almeirão. Ou outros que você citou. Folha de mostarda. Nunca comi. Nunca comeu. Bertalha. Nem sei o que é. Parecido com um espinafre, mas é uma folha um pouquinho mais rígida, mais durinha e maior. Uau, eu fico assim, meu Deus, tem muita coisa para ser descoberta. Você, águia soberana, você come tudo isso? Para você é assunto básico e para mim tá avançado. E olha que eu conheço a Laura já faz tempo. E assim, sempre que a gente conversa, eu vou descobrindo
novos ingredientes, novos alimentos. São novos estímulos. Novos estímulos. Sensoriais, físicos, né? Você vai olhar, você vai tocar num outro alimento. Você vai descobrir novos aromas. E esses sabores, isso vai ter uma reação também no seu organismo. Uma forma de estimular seu sistema. Então, é importante a gente ter essa variedade e se permitir. E olhar, porque em cada região tem alimentos diferentes, tem frutas diferentes. E a gente dá valor para nossa cultura. Então, o Ayurveda traz pra gente, apesar de ser essa ciência milenar da Índia, o Ayurveda traz pra gente esse olhar de resgate das nossas raízes, da nossa cultura alimentar. A gente tem no Brasil o Guia Alimentar da População Brasileira. Não sei se você conhece. É um documento feito pelo Ministério da Saúde e ele já foi feito outras vezes, mas tem uma atualização de 2015. E ele eu falo para todo mundo, se você quer começar a cuidar da sua alimentação, você não precisa ler meus 3 livros. Nos meus livros tem receitas, eu falo sobre alimentação. Começa a ler o Guia Alimentar da População Brasileira, que está disponível gratuitamente na internet. Bota lá, Guia Alimentar da População Brasileira 2015. E lá ele fala do resgate dessa alimentação, de entender a alimentação culturalmente na região sul, região norte, nordeste, centro-oeste, entender a nossa alimentação, valorizar estes alimentos. Não existe o alimento bom para todo mundo e o alimento que é ruim, que vai fazer muito mal para todo mundo. Alimentos de origem, né, naturais. A gente não está falando de ultraprocessados. E lá no guia, ele faz essa classificação de alimentos in natura, minimamente processados, alimentos processados e ultraprocessados. Ele traz esse alerta dos alimentos ultraprocessados e que a ciência está comprovando em pouco tempo que eles surgiram e já mostra os seus malefícios para a nossa saúde, principalmente quando a base alimentar é de alimentos ultraprocessados. Então, o guia traz para a gente essa consciência de olhar para a nossa região, de resgatar os alimentos e que isso é muito importante. Então, assim, sempre uma orientação que eu dou para os meus alunos. Começa pelo guia, você começa a ganhar mais consciência e você passa para as outras etapas. E vá à feira da sua cidade. Sempre que eu viajo, Lila, se tem um passeio que eu faço, é ir à feira. Porque eu gosto de conhecer como que são os hábitos, como que é a cultura alimentar daquele lugar. Uma vez eu fui a Recife, eu não conhecia Recife, eu fui passear e eu fui para a feira local. E aí eu perguntei pro pessoal no hotel, eu falei, onde é que tem uma feira livre? Eu quero a feira mais tradicional. E aí eles me disseram onde tinha, e era só no início da outra semana, eu passei uns 10 dias, e eu fui para a feira. E eu paguei excesso de bagagem, porque eu comprei 200 gramas de todos os feijões que eu vi na feira. Uau! Porque tinham feijões de várias cores e diferentes, de tamanhos que eu nunca tinha visto. Eu queria experimentar. Então, assim, essa é algo que eu gosto de fazer para entender a cultura do lugar, entender como que as pessoas vivem, como que as pessoas podem e deveriam se alimentar e a gente resgatar as nossas culturas, até para que eu possa orientar os meus alunos, os meus pacientes da forma adequada, ainda mais trabalhando no digital, aonde a gente tem pessoas do mundo inteiro, não só no Brasil, mas a maior parte é no Brasil. E então, eu entender a cultura alimentar de cada região e poder ajudar com que as pessoas tenham variedades alimentar, preservando a sua cultura e cuidando da sua saúde. Porque não adianta eu falar para alguém no Rio Grande do Sul comer, por exemplo, alimentos que são comuns no Pará, que são comuns em Recife, em Pernambuco, porque não tem, você vai ter só congelado. Pode ser? Pode. Mas é importante a gente também, hoje em dia a gente tem acesso, mas a gente ter aquela variedade que a gente tem na região e que às vezes as pessoas não dão valor para os alimentos da sua região. Por exemplo, você é mineira. Você já comeu jurubeba? Não. Jurubeba parece uma ervilha, né? Já viu uma jurubeba? Não. Então, é bem comum lá em Minas. Lá em Minas. E principalmente no norte de Minas. E a jurubeba, ela é muito amarga. Ela é muito boa para tratar distúrbios de pele, distúrbios que afetam o fígado, a vesícula. E ela é amarga, amarga. Você já comeu jiló? Já. É mais amargo que jiló.
Eita! Mas se alguém está com algum distúrbio que precisa ser tratado, ela deveria buscar o jiló, a jurubeba para colocar na sua alimentação. Mas lá no Rio Grande do Sul não tem jurubeba. Então, a gente observar. Jabuticaba é uma fruta que a gente tem bastante, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Brasil, de uma forma geral, tem jabuticaba. Não é em todos os lugares que tem. Então, quem tem, come mais jabuticaba. Quem tá mais no Amazonas, no Pará, tem bastante açaí. Aonde tem mais amora, framboesa, prioriza os alimentos do lugar. Então, o Ayurveda traz pra gente esse conhecimento ancestral da gente poder valorizar e a gente entender e fazer uma nutrição mais variada e efetiva e respeitando a nossa cultura alimentar. E mais natural também, porque a gente se distanciou muito, a gente se distanciou da nossa natureza, do natural, nas últimas décadas, eu digo a gente como sociedade, enquanto sociedade, no mundo inteiro, né, Laura? E a Ayurveda e a sua forma de olhar para os alimentos, essa coisa mesmo de procurar feira, e se for uma feira orgânica, melhor ainda, porque a gente vai ter ali os alimentos, as frutas, os legumes, as folhas da estação. E isso é maravilhoso. É uma maneira, inclusive, da gente não só ter mais saúde, cuidar mais da saúde e da longevidade, mas da gente viver uma vida com mais presença. Perfeito. E usar, por exemplo, os alimentos de forma integral, onde a gente tenha menos desperdício dos alimentos. O brócolis, por exemplo, quando você falou que você cozinha o brócolis, né, lá na sua casa. Provavelmente você não cozinha a folha do brócolis, porque às vezes nem vem a folha. Nem vem a folha. Eles colocam a folha fora. E a folha do brócolis é deliciosa. A folha da beterraba, para mim, é uma das minhas preferidas, é a folha da beterraba. E muita gente nem conhece a folha. Outro dia eu tava caminhando, eu tava voltando para casa de manhã caminhando, e eu passei perto de um hortifruti, e aí tinha na frente do hortifruti, era tipo 6:30 da manhã, tinha uma pilha de folhas de beterraba e de folha de couve-flor. E aí eu parei, e aí eu falei, moço, o que é isso que tá aqui no chão, na frente da calçada? Ele falou, tô tirando da beterraba e vai tudo pro lixo. Eu falei, moço, isso é comida. Isso pode alimentar muita gente. Não, mas ninguém gosta. Eu falei, não, pode colocar para vender. Então, assim, se não quer colocar junto, então coloca fora. Porque isso aqui dá para fazer. A folha de beterraba é deliciosa. Então, a gente também tem uma questão de educação alimentar e de olhar para os alimentos de forma integral e a gente aproveitar, porque a gente precisa ter esse olhar também de aproveitar os alimentos da forma adequada. Nossa, olha o trabalho que a gente precisa fazer de conscientização e de educação. Porque as pessoas não sabem, a gente não sabe. É igual você falou, assim, você acabou de falar. Porque a folha não vai. Aí eu pensei, realmente. Mas eu nunca tinha parado para pensar. Como é importante uma conversa como essa? Águia Soberano, você que está ouvindo essa conversa, você também está descobrindo muitas coisas? Se sim, a galera da produção assim, balançando a cabeça. Se sim, deixa aqui nos comentários. É muita descoberta aqui, Laura, com você. E me conta uma coisa, eu fiquei curiosa. Tem algum alimento que não entra na sua casa? Eu não sei nem se eu posso chamar de alimento. Né? Mas tem alguma coisa que não entra na sua casa e que para muitas pessoas é um alimento que está sempre na lista de compras ali? Então, eu não consumo alimentos ultraprocessados. Na minha casa não entra alimento ultraprocessado. Essas coisas de caixinha, esses pães que ficam na prateleira, tipo, uma semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Nada disso faz parte da minha alimentação. Então, assim, eu cozinho, eu faço a minha comida todos os dias. Às vezes, eu faço, por exemplo, leguminosas. Eu deixo cozida para 2, 3 dias e fica na geladeira para facilitar o dia a dia, porque a minha rotina é muito intensa. Então, mas aí eu faço os legumes, as verduras todos os dias para ter os legumes e a verdura fresca. Então, assim, eu vou à feira, basicamente eu vou ao supermercado, mas é para comprar cereais, leguminosas, os óleos, mas eu não consumo alimentos ultraprocessados, não faz parte. Pode ser que aconteça, por exemplo, numa viagem, eu tô viajando, não tenha nenhuma opção, mas assim,
Muito raro. É muito raro, entendeu? Alimentos ultraprocessados, para quem não faz ideia do que seja. Tem gente que não sabe o que é um alimento ultraprocessado. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que eles geralmente têm mais de 5 ou 6 ingredientes, tem conservantes para esse alimento. Porque assim, o alimento processado tem um conservante para conservar o alimento e para dar longa vida a esse alimento. Tá? Então, você vai olhar lá no rótulo quais são os ingredientes e provavelmente tem várias siglas que você nem sabe identificar o que está ali escrito nesses ultraprocessados. Então, esses alimentos não fazem parte da minha rotina alimentar. Eu tenho uma alimentação muito variada no dia a dia. Eu, particularmente, eu não como carne vermelha nem frango. Hoje, eu já tive uma alimentação vegetariana estrita, onde não tinha nada de origem animal. Daí, depois, eu voltei a comer peixe, ovo. E hoje eu consumo, mas é tudo assim, peixes e ovos e lácteos. Eu também consumo queijo. Mas observando, né? Aonde que eu tô, como que eu tô, se eu posso, se eu não posso. Então, eu sinto a minha digestão e aí eu vou decidindo quando comer. Mas carne vermelha e frango eu já não como há muitos e muitos anos. Então, mas aí eu vou percebendo os outros. Quando que quando que eu posso e quando que eu não posso. Porque, como eu falei, né? Eu tô na perimenopausa. Eu tenho 44 anos. Eu já, então, pessoalmente, além de ser meu estudo sobre saúde da mulher, tanto em nutrição moderna como em Ayurveda, é a minha realidade hoje, como uma mulher de 44 anos, na perimenopausa, com alterações já hormonais que me mostram que essa menopausa deve chegar aí em 3, 4, 5 anos. E com isso, eu venho mudando a minha alimentação. O que eu comia há 4, 5 anos atrás já é diferente da alimentação que eu faço hoje. Porque eu já entendo que eu tenho uma maior perda óssea nesse momento. Então, por exemplo, um alimento que é riquíssimo em cálcio, que é o gergelim. E que deve fazer parte da rotina dessa mulher na perimenopausa e menopausa, porque o gergelim é rico em cálcio. Mas não adianta comer alimentos ricos em cálcio e não fazer exercício físico. Porque para a gente absorver esse cálcio, chegar no tecido ósseo, a gente precisa fazer exercício físico, principalmente exercícios de força, como a musculação, e tomar sol. Porque o sol é fundamental para a gente poder fazer essa sintetização do cálcio. Então, é um conjunto de hábitos. A alimentação, os alimentos sozinhos não vão ajudar só isso a mulher na perimenopausa e menopausa. O cuidado com a preparação para o sono, uma higiene do sono, a musculação é fundamental. Então, tudo isso é um conjunto. A Ayurveda traz pra gente, como eu falei no início, que a alimentação é um dos pilares. Cuidar do sono, cuidar, né, do exercício, tudo isso é importante pra gente cuidar da nossa saúde e preservar a nossa saúde e viver melhor. Laura, e ainda para quem tá entrando nesse universo e começando a entender um pouco mais, por que os ultraprocessados fazem tão mal? Ou por que a gente deveria evitar alimentos superprocessados? Os alimentos ultraprocessados já existem estudos modernos comprovando que uma alimentação baseada... O que é uma alimentação baseada em ultraprocessados? É uma alimentação onde as pessoas comem várias vezes ao dia, a maior parte desses alimentos da rotina alimentar. Desses alimentos, por exemplo, queijos processados, leite de caixinha, pão ultraprocessado. Pão de forma é um ultraprocessado? Se for um pão de forma feito pela padaria, não. Mas se for um ultraprocessado, aquele do supermercado que fica lá na embalagem há alguns meses, um ultraprocessado. Então, biscoitos, muitos biscoitos que estão na prateleira. Então, que eles têm um tempo de prateleira mais longo, ou alguns embutidos. Então... Até um macarrão, por exemplo? Não, macarrão não. É minimamente processado. Tá. Então, os ultraprocessados, os estudos já mostram que quem tem uma alimentação como base de ultraprocessados tem um impacto em aumento de distúrbios como doenças cardiovasculares, aumento de chances de diabetes, obesidade. Então, já tem estudo comprovando esse impacto. Os alimentos, uma base alimentar também, nesses alimentos, também impacta a saúde mental. Já tem estudo mostrando como eles podem agravar estados de depressão e ansiedade. Uau! E existe algum mito,
Algo que todos nós, ou a maioria de nós que não somos desse universo, acreditamos sobre alimentação ou sobre algum ingrediente que faz bem ou que faz mal e que, na verdade, é uma mentira e que é importante desmistificar isso? Nossa, nem sei. A gente tem que, assim, evitar, por exemplo, muito esses alimentos com adoçantes sintéticos, né? Que não são os adoçantes naturais. Tem que ter muito cuidado com esses alimentos. E tudo que tem aromatizantes e corantes, mesmo que diga corante natural, a gente precisa ficar de olho nessas substâncias, nesses alimentos. Ou melhor, né, nesses ultraprocessados. Que às vezes, assim, sucos de caixinha. Às vezes a pessoa acha que é um suco... é um suco de laranja. Aí você diz lá néctar de laranja. Então, é importante olhar. O que é importante para você fazer uma escolha mais consciente da alimentação? Começar a ler o rótulo. E não ser enganado pela embalagem na frente do alimento. Olhar atrás. Olhar nos ingredientes. E aí você vai ter certeza se é um alimento adequado para você consumir ou não. E também não ficar preso no que é o momento, a moda do momento. Ou, na verdade, uma questão de que tudo tem que ter proteína. Não sei se você já viu hoje, as embalagens têm. Tenho 12 gramas de proteína, tenho 16 gramas de proteína. E assim, não tem que ficar preso nessa quantidade proteica que ele coloca ali na frente. Porque, às vezes, o ingrediente principal é açúcar. E depois ele até tem 12 gramas de proteína, 16. Mas o ingrediente número 1 é o que é açúcar. Então, você precisa olhar para que substância é essa. O que tem naquela embalagem? O que tem naquela caixinha para saber se efetivamente é aquilo que você está buscando ou se é outra coisa. Então, assim, é aquela velha máxima, né? Do Michael Pollan, que é um escritor que fala sobre alimentação, que é desembale menos e descasque mais. Então, vamos comer mais frutas, vamos comer mais legumes e verduras e vamos consumir menos alimentos processados e ultraprocessados. É a base. Você não precisa nem chegar a ponto de aprofundar no conhecimento de Ayurveda. É seguir os princípios básicos de cuidar de uma alimentação, tendo variedade alimentar, escolher alimentos da sua região, observar a sazonalidade, observar a sua capacidade digestiva. Isso é tudo muito importante. E beber líquido, né? Tem que beber líquido, porque não adianta também só comer bem, tem que se hidratar adequadamente também, principalmente água, né? É mesmo, porque as pessoas às vezes bebem, substituem a água por outra coisa, suco, Coca-Cola. Ultraprocessada. Coca-Cola entra na sua casa? Não entra na minha casa. Se você pudesse dizer assim, não coma ou não beba alguma coisa, o que você diria? Assim, uma coisa, um alimento, um ingrediente ou uma bebida que você quer deixar o recado aqui para mulher. Refrigerantes. Não beba refrigerantes e não consuma embutidos. De jeito nenhum. Eles já estão na lista, né, dos alimentos cancerígenos. Os embutidos. Exemplo de embutidos. Para quem não sabe o que é um presunto, embutido. Linguiça, que são feitos, né, em grande escala. Pode até ser que a pessoa faça uma linguiça artesanal, aí é diferente, né? Talvez, eu não sei como é que ela faz. Presunto, linguiça. Os embutidos de uma forma geral. Embutidos. Calabresa. Embutido é a mesma coisa de enlatado? Não tem nada a ver. Não, porque enlatado pode ser, por exemplo, só um milho cozido e com água e sal. Pode ser um atum enlatado. Então, é diferente dos ultraprocessados que têm vários conservantes. Por isso que é importante ler o Guia Alimentar da População Brasileira. Para isso que as pessoas precisam entender e reconhecer quais são essas substâncias para que elas possam fazer uma alimentação mais limpa e adequada. Então, existem estudos que atrelam câncer a embutidos? Sim.
E a gente tá falando do presunto que a pessoa põe no pão, por exemplo. Sim. E se ainda for um pão ultraprocessado e aí colocou lá um queijo ultraprocessado e tomou um suco que não é suco. Ou um refrigerante. Ou um refrigerante, por exemplo, no seu lanche da tarde, você está aumentando as chances de problemas cardiovasculares. Então, o que é importante? Começar a fazer mudanças aos poucos. Você não chega em casa e muda todos os seus hábitos. Vai à feira, aí as pessoas geralmente falam: ah, mas o alimento, a comida fresca, os legumes e verduras são muito caros. Vai no final da feira, no momento da xepa, aonde os legumes, as verduras estão mais baratas. Se você cozinhar em casa, você vai perceber que acaba ficando mais barato por conta de você cozinhar este alimento, né? Até fazer em mais quantidade, vai porcionando para o seu dia a dia sem desperdiçar. Os alimentos, ter variedade, porque a pessoa está acostumada a comer só mamão de manhã. Só que na época que não tem mamão, não é a safra do mamão, o preço do mamão está mais caro. E é isso que ela quer continuar comendo mamão. Então, vai na feira e vê qual é o alimento da estação que está com um preço melhor. E ela consegue comer outras frutas frescas, in natura, para que ela possa cuidar da sua saúde e dessa forma diminuir o valor. Porque a gente tem que fazer a conta, Lila, do supermercado mais a conta da farmácia. Porque quanto menos a gente ficar exposto a alimentos que prejudicam a nossa saúde, menos remédio a gente vai precisar. E isso as pessoas se acostumam a ter dor de estômago, a ter azia, a ter refluxo, a tomar um antiácido, a tomar algo para melhorar a digestão. E aí você tem que fazer a conta, o quanto eu estou gastando no supermercado e quanto eu estou gastando na farmácia. Então, à medida que você começa a ter mais consciência e comer melhor, você vai precisar menos de remédio e você vai ter mais saúde. Então, é muito importante. O Ayurveda tem um provérbio, né, que diz que se você tem uma boa alimentação, você não vai precisar de medicamento. Mas nenhum medicamento também vai fazer efeito se você também não tiver uma alimentação adequada. Para ajudar, inclusive, ao medicamento fazer o efeito que se espera, você tem que ter uma alimentação adequada também. Então, assim, não adianta, tá tudo interligado. Então, no final do mês é isso. Quanto você tá gastando de remédio de digestão para você evacuar? Laxantes são caros. E aí, quanto que essa mulher tá gastando de laxante se ela pode incluir, por exemplo, aveia, chia, linhaça? Você não precisa chegar e comprar um pacote de 1 quilo. Você vai comprando aos poucos nessas lojas a granel, dentro da necessidade. E aí você vai ter variedade. As folhas, a folha de couve, o brócolis, a bertalha. Ter variedades de fibras vão ajudar esse intestino a funcionar. Beber água vai ajudar esse intestino a funcionar melhor. E aí, esse intestino funcionando melhor, você não vai precisar do medicamento. E aí, então, acaba que no final do mês você vai ver que a conta, que pode ser que fique um pouco mais alta no início, porque você está comprando mais alimentos frescos e mais na feira, no final do mês você vai ver que a conta acabou diminuindo, porque você vai precisar menos remédio. Você vai ter menos dores de cabeça por conta de uma indigestão, menos dor nas articulações, porque você está se alimentando melhor. E você se alimenta melhor, você vai fazer exercício mais, e aí cada vez você melhora. Você sai de um ciclo vicioso de maus hábitos e entra num ciclo virtuoso de bons hábitos, porque você se alimentar melhor te dá mais disposição e vitalidade, faz você ir para academia ou ir caminhar ou se exercitar com mais disposição, a sua capacidade digestiva melhora, a sua cognição, a sua atenção melhora, você produz melhor. Tudo. Você se relaciona melhor a com as outras libido pessoas. aumenta. Sim. A longevidade. A saúde como um todo, se a gente pensar no longo prazo. Porque a gente pode fazer a conta do mês, mas a gente pode fazer a conta do ano, a conta 10 anos, 20 anos, o quanto isso não trouxe de benefício e de economia, inclusive, para essa pessoa. O fato de ter cuidado melhor todos os dias em cada escolha da alimentação e, consequentemente, de tantas outras escolhas que ela faz na vida dela. Exatamente. Da hora que dorme, da hora que acorda.
Maravilhoso. Porque assim, às vezes você come mal já de manhã e aí você fica lá sentindo peso, desconforto e você não rende legal no trabalho. Você não consegue interagir com seus filhos, seu companheiro, sua companheira. Você não consegue ter uma relação boa com as pessoas no trabalho, no que você estiver fazendo. Então, você precisa cuidar, principalmente, assim, se eu tenho uma orientação que eu sempre falo para os meus alunos e para os pacientes. Se você quer começar a cuidar da sua alimentação, começa a cuidar do seu jantar. Porque ele vai ter um impacto muito significativo na qualidade do seu sono. Se você não dorme bem, é quando a gente dorme que o nosso cérebro faz faxina. É quando a gente consolida as memórias. Tudo que a gente aprendeu, que a gente ouviu, que a gente estudou durante o dia, que a gente vivenciou, a gente precisa dormir bem para a gente consolidar essas memórias. Então, se a gente não comer adequadamente, comer muito perto da hora de dormir, esse sono vai ficar impactado, sua cognição fica impactada. Então, a gente precisa dormir bem e aí, consequentemente, a gente vai acordar mais disposto. Porque se a gente come mal à noite, a gente não vai digerir bem esse alimento, a gente vai impactar a qualidade do nosso sono. E os estudos modernos mostram que quando a gente tem uma noite de sono inadequada, ruim, com várias interrupções, a gente tem alteração de 2 hormônios, da grelina e leptina, que são hormônios relacionados à sensação de saciedade e de apetite. E a gente acaba fazendo más escolhas alimentares de manhã por conta desse sono inadequado. E aí você vai acabar escolhendo alimentos ricos em carboidratos simples, como as farinhas refinadas, coisas muito adocicadas, mesmo você sabendo que não é o adequado, mas porque você teve alterações nos seus hormônios por conta dessa noite ruim. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso jantar. Cuidar dessas escolhas que a gente faz no jantar. E que é, muitas vezes, a refeição que as pessoas negligenciam. Por quê? Porque o dia é corrido. E aí, o que a gente deve fazer? Deixar algumas pré-preparações, né? Como deixar as leguminosas prontas. Se você come, por exemplo, frango, você quer fazer uma canja, por exemplo, deixa esse frango já descongelado para você fazer, ou deixa uma canja cozida com bastante legumes e verduras. Você deixa as leguminosas prontas para fazer um caldinho de feijão ou uma salada de lentilha com legumes e verduras no seu jantar. Cozidos de preferência para facilitar a sua digestão. Evitar a carne vermelha, por exemplo, que é mais difícil de digerir, e prefere as carnes brancas, por exemplo, para facilitar a sua digestão. Mas deixa as coisas pré-preparadas para facilitar o seu dia a dia e você fazer uma refeição mais adequada com bons alimentos na sua casa. E não cair na praticidade dos ultraprocessados que estão lá, prontos, com uma longa vida de prateleira, mas isso não significa que ele vai trazer uma longa vida para você. Então, assim, é importante escolher os alimentos mais frescos. E aí as pessoas falam, eu compro a couve e a couve estraga. Bom, mas então você não tá comendo, estraga rápido. Mas é para você comer, né? A folha verde escura é para você comer. Maravilhosa! Agora é papum para você responder sem pensar. Tá. A gente tá chegando na reta final da nossa entrevista. Bora? Bora? Então tá. Uau, surpresa? Sim, seu signo. Gêmeos. Um medo. Não sei se é medo, mas eu tenho... É um medo, mas é um respeito pelo mar. Tenho muito cuidado com o mar. Eu também tenho. Tubarão, ondas, muitas coisas. Eu tenho isso também. Respeito. Uma frase. Uma frase... Uma frase clássica é essa do Ayurveda, de que você não é só aquilo que você come. Você é aquilo que digere, você é aquilo que se absorve e aquilo que você elimina. Então, ter essa consciência da importância da gente cuidar da nossa saúde, da nossa digestão, das nossas emoções, da gente digerir bem. Tudo que entra em contato com a gente. Um livro. Nossa, livro? Um livro? Leio tanto. Tem tantos livros para indicar. Afirmações científicas de cura para Mahansa Yogananda. É um livro que eu gosto bastante e que eu oriento as pessoas. A Ayurveda fala pra gente, antes de dormir, a gente lê livros que nos inspirem a transformações, a cura,
de tudo, né? Da nossa vida. E esse é um livro inspiracional que eu tenho na minha mesinha de cabeceira e que eu gosto de vez em quando abrir e olhar e ler ele. Uma comida. A comida que eu mais gosto? Arroz, feijão e couve. E farofa. Uau! Farofa, na verdade, é o que eu mais gosto. E tem uma receita para farofa ayurvédica? Eu gosto mesmo de uma farinha que é produzida no Pará, que é uma farinha de Bragança, que depois que você come essa farinha, farinha d'água de Bragança, é a melhor, do interior do Pará, maravilhosa. Não precisa nem cozinhar. Já comer a farinha com açaí, eu gosto de comer ela com açaí. Ou então com comida mesmo. Maravilhosa. Que delícia! Lá no Pará, quem já foi lá, já morou lá, já passei umas temporadas lá, o açaí é totalmente diferente do que as pessoas conhecem em outras regiões, né? É, açaí puro. Quente, assim, quente não, temperatura ambiente. E comem, não é tipo um sorvete que come, né, com xarope. É tipo um feijão, É a polpa mesmo do açaí pura. E come assim, na comida, na refeição. Na refeição. Exato. Eu adoro. É maravilhoso, é maravilhoso. E com farinha d'água, maravilhoso também. Temos paraenses aqui? Deixem aqui nos comentários. Eu sou gaúcha, mas eu amo a comida paraense. Olha que legal essa mistura. Gaúcha que mora no Rio e que ama a comida paraense. E que respeita muito o mar. Uma cor. Uma cor rosa. Um animal. Um animal? Beija-flor. Que lindo. Um lugar. Um lugar? Praia. Você em uma palavra. Resiliência. Algo que você não abre mão de jeito nenhum. Do silêncio, do meu autocuidado, da minha autoobservação. Uma curiosidade sobre você que quase ninguém sabe. Uma curiosidade? Algo que ninguém sabe? Algumas pessoas sabem, mas assim, eu já fiz faculdade de arquitetura, de letras e fui fazer nutrição. Então assim, eu já mudei várias vezes. Já fui professora de ensino médio, era professora de redação em escola de ensino médio. Adorava, eu adoro dar aula. Mas tem essa fase da vida que muita gente não sabe. Eu não sabia, não sabia. Agora uma música e você vai ter que cantar. Nossa, eu sou péssima pra música. Eu sou ótima, você conta comigo. De música, eu sou péssima de gravar letra de música. Deixa eu pensar. Nossa, Lila, pegou pesado. Não, é leve, aqui é leveza e abundância. É por isso que tem música. Uma convidada até falou assim, o que tem a ver a música, assim, num bom sentido, assim, você é cantora e tal. Não, é porque tem a ver com o feminino. Arte tem a ver com o feminino, música tem a ver com o feminino. Por isso que tem música aqui. Teremos pintura, teremos muitas coisas futuramente, além da música. Músicas eu escuto, isso é uma coisa que quase ninguém sabe, voltando lá que ninguém sabe. Coisas que eu gosto de escutar. Eu escuto bastante ragas, que são músicas clássicas indianas. E eu gosto de música eletrônica. Uau! Isso é muito curioso! Isso é muito curioso. Isso é muito curioso! E eu gosto bastante, assim. Não tem como cantar essa música. Então, eu vou muito nesses dois tipos de som, assim. Uma música que me acalma e outra música que, apesar da música eletrônica ser tão agitada, ela me traz ali para aquele momento presente também. Foco! Apesar que eu tenho bastante foco e concentração, eu sou super concentrada. Quando eu tô para fazer aquilo, eu faço. Mas uma música que eu escuto bastante... Ou que você cante, uma música que você cantaria, por exemplo. Você tá numa viagem, sabe aquela hora que você liga o som, abre as janelas, o cabelo tá voando, e você tá cantando alto. Vem alguma coisa? Eu gosto de músicas, mas essas músicas você não vai... Que eu escuto às vezes, né? Que eu escuto bastante, na verdade. São músicas de cantores da minha cidade.
É mesmo? Cleiton e Cleidir, Vitor Ramil. Não sei se você já ouviu falar. Tem uma música famosa deles, que é bem popular. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Tem uma que eu amo também, que fala sobre a Lagoa dos Patos, que é a lagoa, né? Já ouviu falar da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul e que vai até Pelotas, que é a cidade onde eu nasci. Eu sou gaúcha, de Pelotas. Tem uma música também sobre a Lagoa dos Patos, e eles fazem essa homenagem também para a Lagoa. Essa dupla de cantores, assim, o Cleiton e o Cleidir, eu gosto bastante deles. Essa que é a mais famosa que as pessoas conhecem de Porto Alegre, que eu cantei agora. Legal! Com certeza as gaúchas, elas vão saber, elas conhecem. Elas vão se manifestar aqui nos comentários. Exatamente. Adorei. Laura, um último conselho para a mulher que está nos ouvindo agora, que está nessa fase perimenopausa ou na menopausa, que nos acompanhou até aqui, que pode ter chegado e caído de paraquedas. Isso acontece muito. Mulheres que caem de paraquedas e falam assim, caí de paraquedas, mas como me impactou, como me inspirou. Então, para essa mulher que você sente que tem um último conselho, um último recado, o que você tem para dizer a ela nessa câmera aqui? Para o autocuidado, a autoobservação e entender que essa fase da perimenopausa, a menopausa não é uma doença, é uma fase que a gente vai passar. E para a gente ter com consciência, com cuidado, com amorosidade, honrar a sua história, né? Honrar a vida que você passou e acolher tudo que aconteceu com você e começar um novo cuidado, novos hábitos para você ter mais saúde, mais vitalidade e continuar escrevendo a sua história com consciência e muito amor. E, muito importante, ser o exemplo, sabe? Para inspirar outras mulheres, outras pessoas a transformarem a sua vida. E todo esse conhecimento que a gente, né, aqui compartilhou, que a gente conversou sobre, é muito importante. Eu sempre falo para os alunos que quando vão para um retiro, vão para as aulas presenciais, que a gente não tente convencer os outros sobre os novos ensinamentos que a gente teve, né? Ah, não coma mais isso, tira refrigerante, tira o pão, tira isso da sua rotina. Seja o exemplo, seja a transformação, para que você possa inspirar outras pessoas, outras mulheres na sua própria transformação. E você, Lila, você chegou na minha história dessa forma, porque você me mostrou, porque eu sempre fui muito resistente com o digital e você me mostrou a possibilidade de manter a essência do meu trabalho, manter a minha essência, e você é a inspiração porque você mostra o que você fez, né? Vários marqueteiros digitais, várias pessoas tentaram, vamos fazer um trabalho, e quando eu vi o seu trabalho onde você divide mesmo a sua caminhada, o que deu certo, o que não deu certo, mostrando pra gente isso é muito importante, porque isso dá confiança, não é simplesmente uma mentoria onde, tá lá e faz isso que dizem que faz, sabe? Você traz pra gente números mostrando, e aí isso inspira a gente seguir a nossa caminhada. Então, assim, tô muito feliz de estar aqui e quero te desejar já muito, muito sucesso sempre, uma vida muito longa, com muita saúde, e que você continue inspirando muitas mulheres na caminhada de empreender e despertar a força interna delas para que elas possam fazer aquilo que elas têm que fazer dentro da caminhada. Muito feliz. Linda. Eu fico tão feliz. É uma honra tão grande para mim poder ser fator de soma e de expansão para mulheres e vozes como a sua, Laura, que trazem consciência, que trazem saúde, que trazem coisas lindas para esse planeta. É tão bom, eu me sinto tão grata de poder ser canal para isso, e eu tô muito feliz de te receber aqui também, Águia Soberana, muito mesmo. E eu me orgulho muito, eu acho que uma das coisas mais lindas que tem aqui no Inspira Talks é trazer, principalmente, mentoradas e alunas que têm mensagens que eu acredito e que eu sei que fazem diferença nesse planeta para melhor, e elevar e fazer com que essa voz alcance muitas outras pessoas. Eu me realizo fazendo isso.
E é uma alegria imensa te receber aqui. Muito bom. Ah, você Muito viu tanto bom. que eu aprendi com você, né? E eu tenho aplicado. E olha que eu não sou de ficar cozinhando. O Robson sabe disso. Maravilhoso. E é Muito importante bom. essa troca. É maravilhoso. Muito feliz de estar aqui. Muito. Sucesso pra você. Obrigada, meu amor, pra nós. Eu tenho certeza que as águias que estão ali do outro lado, elas aprenderam muito e se inspiraram muito. Conta pra gente o que você mais amou neste episódio. Deixa aqui nos comentários. É muito importante a gente saber se você gostou, o que você gostou. Conhece uma amiga que tá ali na perimenopausa, 35 mais, 40 mais, 50 mais, e que vai amar saber de tudo isso aqui que a gente compartilhou nesse episódio? Compartilha esse episódio com ela. Laura, como é que a gente faz para te acompanhar? Eu já sei, mas a águia que tá ali do outro lado, como é que ela faz para te acompanhar e saber mais sobre esse universo das especiarias, da nutrição, da Ayurveda, da saúde da mulher? No meu Instagram, Laura Pires _ e no meu site laurapires.com.br, e aí lá tem, né, os cursos, que são os cursos digitais, os cursos presenciais, os livros também, e tô escrevendo um livro novo também, e daqui a pouco ele já tá por aí também. Que tem o foco na menopausa e na perimenopausa? Também, é. Maravilhoso. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o @ e onde você encontra a Laura. Laura, meu amor, mais uma vez, foi uma alegria imensa te receber aqui. Muito bom, também, muito feliz. Muito feliz. Uma alegria imensa te receber aqui também, Águia Soberana. Se você ainda não está nos acompanhando, se inscreva no canal, ative as notificações, sigam Laura Pires. Se você ainda não me conhecia, a Lila Inspira em todas as redes sociais. Vai ser uma alegria imensa te receber também nos meus canais. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um episódio novo vai ao ar do Inspira Talks no YouTube e no Spotify. Eu quero te ver no próximo, hein? Até lá. Beijo. Tchau.